Se você, Lucas, estivesse aqui hoje, você tivesse um CEO que fosse você. E aquela pergunta, até hoje eu me lembro, a minha resposta foi, eu não aceitaria responder para mim mesmo. Ela falou assim, pois é um ótimo começo. Imagina como que os seus pares hoje, eles topariam responder para você? Ela falou assim, talvez alguns não, e aí imagina a quantidade de camadas que a gente tem para trabalhar. Não, talvez você queira seguir assim, e tal, mas tope as consequências. Eu nunca tinha parado para pensar até então nisso. Cara, se você quiser seguir com esse seu método, com esse seu comportamento, tá tudo bem, vai ter consequência. As pessoas vão reagir ao que você é. E eu falei assim, uau. E aí, bom, como é que a gente evolui dali? Bem-vindos. Este é o Real Deal Makers Podcast, uma exploração sobre os desafios, dificuldades e obstáculos do crescimento e sobre como superá-los na visão de empreendedores, executivos e pessoas que trouxeram grande impacto para a sociedade e os negócios. Aqui é Arnaldo Rocha, Managing Partner da Dealmaker. Hoje vou falar com Lucas Vargas, CEO da Nomad, que está transformando o mercado de investimentos cross-border. Olá a todos, tudo bem, Lucas? Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar conosco do Real Deal Makers, que é o nosso podcast sobre builders, sobre realizadores, sobre empreendedores, executivos e investidores. Boa, não, eu que agradeço. Boa oportunidade, vamos trocar ideia aqui. Bom, Lucas, quando você assumiu a posição de CEO da Viva Real, você estava saindo da posição de Executive Vice President de Growth. E nessa hora, quando você fez a transição de cargo, o que mudou de forma mais nítida? A gente sabe que Growth é uma disciplina que tem um desafio que é um universo em si, mas a gente sabe que a liderança de topo ela tem uma carga diferente, né? As questões mudam, né? O que você sentiu quando você mudou de posição? O que foi desafio para você nessa nova posição? Se você puder contar um pouco mais para a gente, seria incrível. Boa, legal. Acho que foi muito desafiador. É, em retrospecto, é mais fácil, né? Ver os vários erros, os vários desafios. É, a gente racionaliza, mas me lembrando da mudança, acho que tem o aspecto mais desafiador, no meu caso, não foi substituir o CEO, mas foi substituir um fundador, que era o fundador CEO, que acaba tendo dois chapéus. Quando a gente pensa um fundador e um CEO, tem um aspecto aspiracional muito forte, né? Quando você tem um fundador que é visionário, que constrói aquele negócio, e certas partes eu acredito que são impossíveis de serem substituídas. Eh, Isso não quer dizer que você não consegue gerir um negócio, potencialmente entregar mais resultado, sendo um CEO que substitui. Mas alguns aspectos quase que abstratos de um fundador, eu não acho que eles sejam substituíveis. Aquela imagem, eu acho que ela é insubstituível. Talvez um paralelo seria, ah, aqui no Brasil, Luiz Helena Trajano. Eu não acho que ela seja substituível. Isso não quer dizer que você não consiga ter um CEO que possa entregar mais resultado. Mas aquela imagem, todos os significados que vêm, ela é muito forte. E aí a dúvida é como gerir e alavancar aquilo que é um ativo que a organização tem. E entender isso para mim tomou tempo. Entender que eu estava me tornando um CEO e acho que todo mundo que passa por uma situação como essa de sucessão entende que você nunca vai conseguir substituir aquela pessoa que estava ali. Você vai construir um novo papel, você vai construir o seu lugar. Mas demorou para eu entender que eu deveria, de alguma forma, honrar certas coisas ali do fundador que saía e entender que aquilo ia estar presente de uma outra forma, né? E é super difícil, enfim, acho que tá nítido, né, o desafio de pegar o filho de alguém, por vezes é assim, né, que um fundador trata a empresa, o filho de alguém, agora eu vou cuidar e como é que a gente vai lidar
com os combinados, com as mensagens, com tudo aquilo que está transitando ao redor daquela empresa, a cultura. Então, acho que esse foi um aspecto muito forte. Eu estou sendo muito específico em relação a isso, porque para mim, na minha cabeça, eu nem percebia isso. Não tinha entendido. Demorou muito para eu entender que a figura e a imagem do fundador estaria para sempre guardada naquela. Tá ali, tem um lugar, tem um espaço. E, e, e é um super desafio. Talvez tenha um outro aspecto muito transacional também, dessa sucessão, que é o normalmente as responsabilidades dos reportes ao CEO de uma estrutura funcional, ela é composta de executivos com responsabilidades funcionais. Então, no meu caso, eu tinha ali, né, vendas, marketing, operações, e essas responsabilidades, elas tendem a ser atribuições mais curto-prazistas. É uma meta de vendas, é um time de CX que tem uma responsabilidade por melhorar um CSAT, alguma coisa do tipo, mas por vezes medido ali, métricas operacionais, tendem a ser curto-prazistas. Quando eu assumi como CEO, ter uma cabeça que consegue chavear ali entre a gestão de um time que tem métricas e um impacto por vezes mais curto prazista, ao mesmo tempo que existem os times como produto, engenharia, que tendem a construir, e nunca é exclusivo, mas muito do que vai ser o futuro, e que são medidos em janelas de tempo diferentes daquelas janelas que por vezes são diárias, né, no time de operação e vendas, isso para mim foi desafiador. Eh, e é muito difícil você conseguir se preparar antes de viver certos desafios, né, muito difícil. No meu caso, a gente teve uma discussão ali, um projeto de sucessão de uns 2 anos, e foi ótimo, eh, poder investir, né, no entendimento do que seriam esses desafios, de tentar mapear algumas desses aspectos, eh, mas mudar a cabeça de uma responsabilidade funcional para uma responsabilidade, né, cross todos os times, eu me lembro que foi muito difícil. E isso não foi era difícil para o Brian, fundador e então CEO, inclusive pensar a respeito disso, porque como fundador e CEO, você nasce cuidando de tudo. Então é até difícil você perceber como um sucessor que vem de uma certa responsabilidade vai conseguir ter quase que a cabeça e a mentalidade de chavear, né, de transitar. O isso é super desafiador. E isso também não estava muito em playbook não, sabe. Ah, a gente lê livro e fala do plano de 100 dias, plano de 90 dias e faça isso, faça aquilo, mas isso eu não vi previsto em nenhum livro, então infelizmente também não consegui usar nenhum tipo de ferramental, assim, muito forte. Foi desafiador, foi desafiador. Fantástico, Lucas. Olhando um pouco mais de perto essa questão, acho que você está trazendo um tema muito pouco discutido em negócios, que é associado ao problema que é isso, que é autoconhecimento, numa situação em que você tinha uma jornada de descoberta que exigia provavelmente uma boa dose de humildade, junto com outra pessoa que também tinha um desafio, né, de navegar a situação. Você consegue explorar um pouco mais isso? Quer dizer, provavelmente você teve dúvidas em relação ao que você mesmo estava sentindo e provavelmente você teve que ter conversas difíceis, né? Você recorreu a algum expediente, aí sim, né, entrando na matéria em si, para tornar esse processo mais fácil, mais rápido, menos doloroso? Boa. Na gestão do Brian, fundador e então CEO, a gente já trabalhava com um apoio externo de desenvolvimento de liderança. Ah, assim que o time de fundadores ali trouxe um primeiro grupo de executivos que não eram fundadores para formar esse time de liderança sênior da organização, a gente teve que lidar. É quase que uma adolescência, eu acho, ali das startups que expandem, né? Você tem uma primeira formação e traz um pessoal de fora.
E gerir esse processo, construção desse time, sempre é um desafio para toda organização. E por diferentes problemas que surgem, diferentes profundidades, mas é sempre um desafio da expansão, da escala. E lá no então Viva Real, a gente, logo que teve essa primeira formação desse time, eu não tenho certeza se foi 2012 ou 13, mas o Brian já trouxe um apoio externo. A pessoa é uma americana e foi indicada por um dos nossos investidores, que naturalmente investia em várias outras empresas que passaram por esses estágios e esses problemas semelhantes. E ele já tinha visto ela era uma PhD em desenvolvimento organizacional que apoiava empresas a construir esses times. E a gente começou a trabalhar com ela. E esse processo exigia muito de autoconhecimento dos próprios indivíduos. Então, o playbook que de fora, eu não acho que ele seja muito diferente de quaisquer playbooks de desenvolvimento de time, um assessment, cara, que, né, individualmente a gente preenche, tenta avaliar dentro de time, tenta entender onde é que estão essas fragilidades, as conexões, e coloca uma lupa ali, cria um processo de autoconhecimento. E a gente passou por isso como time, quando eu era um executivo respondendo para o Brian CEO. Então a gente estava passando por isso, talvez por 2 anos ali, quando o Brian me chamou e falou: acho que você é a pessoa para me suceder. A gente tem que trabalhar aí uns pontos, porque tem coisa para ser resolvida e tem um monte de coisa que a gente não sabe o que vai ser. Não sei quando vai ser esse processo de sucessão exatamente. Não existe uma pressão, mas sim, em algum momento isso vai acontecer. E acho que a gente tem que começar a trabalhar nisso. Essa pessoa, ela se chama Lynn, era uma executiva americana. Ela não só trabalhou com a gente como time, mas trabalhou comigo e com ele individualmente, em um processo que durou 2 anos, até a sucessão. E quando a sucessão aconteceu, ela ainda esteve presente. E por um período, 2 ou 3 anos, não me lembro, ela se manteve ali nos ajudando na evolução do time, porque eu sucedendo o Brian, a gente criou uma nova estrutura de liderança, né? Teve que evoluir a governança. E, e ela era um grande ponto de apoio para mim. Por vezes, quando eu conversava com outras pessoas, muita gente falava: isso daí é tipo terapia. Na época eu respondia: não é. Mas hoje, assim, era tipo terapia, sim, e tá tudo bem, mas acho que eu respondia não é porque existia o tal do preconceito da terapia, né? É tipo terapia, talvez seja, em grande parte. E nada mais é do que um processo muito conectado com a empresa de autoconhecimento, entender como que, né? Eu me lembro muito claramente, antes da sucessão, de ela me perguntar assim: como é que você se veria se você fosse o seu gestor? Se você, Lucas, estivesse aqui hoje, você tivesse um CEO que fosse você. E aquela pergunta, até hoje eu me lembro, a minha resposta foi: eu não aceitaria responder para mim mesmo. Ela falou assim: pois é um ótimo começo. Imagina como que os seus pares hoje, eles topariam responder para você? Ela falou assim: talvez alguns não, como eu, né? E, e aí imagina a quantidade de camadas que a gente tem para trabalhar. Não, talvez você queira seguir assim, e tal, mas tope as consequências. Eu nunca tinha parado para pensar até então nisso. Eu falei: cara, se você quiser seguir com esse seu método, com esse seu comportamento, tá tudo bem, vai ter consequência. Bom, as pessoas vão reagir ao que você é. E eu falei assim: uau. E aí, bom, como é que a gente evolui dali? Então, quando aconteceu a sucessão, eu acho que eu já estava, de certa forma, anestesiado, assim, de dizer: ó, não vai ser fácil. E como que você vai lidar com as pessoas? Sem falar para elas de antemão que você, em algum momento, vai ser chefe gestor delas, né? Então, quando aconteceu, a gente já tinha talvez ali uma versão evoluída, uma versão diferente de mim, né? E normal, é de se esperar que, se eu fui forjado, fiz ali anos e anos uma gestão de uma equipe comercial, uma equipe de vendas, SMB, meta, método, disciplina. Aí, a partir de agora, você vai gerir um CTO.
É claro que não vai ser a mesma coisa. E o meu método, até então, era esse método. Ué, então como é que vai ser? Não sei, vamos ver, vamos pensar. Talvez tenha um motivo pelo qual o Brian, que eu julgava quando gerenciava, de certa forma, o CTO, talvez tenha um motivo pelo qual ele faça isso. Talvez tenha um motivo pelo qual ele me trate e trate as outras pessoas de formas diferentes. Então, acho que teve um processo de desenvolvimento. E ele foi polido, porque é o dia a dia, né, que mostra, que emerge ali os desafios. Tô meio etéreo aqui na reflexão, né, mas no meu caso foi assim que as coisas avançaram, evoluíram. O que me chamou a atenção é o tempo de preparação antes do que talvez, se a gente tivesse outro contexto de conversa, a gente estaria falando da transição em si e do que aconteceu depois. Mas você está colocando para nós um time span de 2 anos antes Isso. e um bocado de tempo depois, né, em que vocês precisaram azeitar, e ainda com apoio externo, a atuação de vocês junto. Eu acho que foi muito rico. E eu queria, obviamente, se você quiser continuar nesse aprofundamento, vamos, mas eu queria engatar em seguida dessa tua resposta, né, é o que aconteceu depois, né, porque depois dessa transição que você fez, vocês tiveram 2 transações muito relevantes, a fusão com o Zap, que criou as condições para que depois a companhia fosse vendida, né, 2 transações que de fora aqui, né, e acho que para todos os envolvidos foram transações de sucesso, que criaram muito valor, e não é muito comum você ver, eu diria, essa cadeia de eventos, com as mesmas pessoas, né. Então, se você pudesse dar esse arco, agora sob o ponto de vista de criação de valor e primeiro de uma aproximação que nunca é simples, né, porque você fez uma transição com o Brian, e depois você fez uma transição com uma outra empresa inteira, e elas precisaram de alguma forma, né, operar bem em conjunto. E isso criou valor suficiente para que depois vocês ainda fizessem mais uma integração, uma transação com uma outra companhia. Ó, bom, 2017 houve essa fusão Zap e Viva Real. As 2 empresas, ofereciam produtos muito semelhantes, portfólio de produtos e serviços muito semelhantes, classificados para corretores imobiliários fazerem seus anúncios, sistemas, né, produto de assinatura, sistema de gestão e produto de inteligência de mercado. As 2 tinham, esse portfólio, nuances de posicionamento, preço, uma penetração maior em um certo mercado, mas concorrentes muito, 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 muito próximos. Eh, e isso vem com prós e contras, né. O Viva Real foi esse foi o quem desafiou o Zap, era o player que estava no mercado já desde 2000, alguma coisa do tipo. O Viva Real fez o Series A em 2011, se eu não me engano, então foi esse player que veio algo como uma década depois, desafiou ali e estava crescendo acelerado. O Zap era maior em termos de receita, o Viva Real maior em número de clientes, audiência, algumas coisas do tipo, e aí estava aquele limbo. E aí, né, esse aqui vai passar, não vai e tal. O Viva Real operava com um playbook ali de aumentar a audiência para monetizar no futuro. É o player que veio com preço baixo ali, vamos dar acesso, criar audiência e depois a gente monetiza, cria o marketplace. E ao redor dessa época, o Zap estava crescendo em audiência também. Resumo é que a gente ficou meio que parelho ali em termos de audiência, ao redor de 30% cada um, da audiência de busca por imóveis. E juntar essas 2 empresas aceleraria aquele que era o playbook do Viva Real, a gente junta e depois a gente consegue aumentar a margem. Esse era o playbook. E foi isso que a gente ficou executando. Vou acelerar a história, a gente pode entrar nos detalhes ali. A fusão criava uma oportunidade de sinergia muito grande do ponto de vista de operação, né, era uma sobreposição muito grande de equipes, então o valor estava também em fazer uma fusão das equipes o quanto antes.
para depois monetizar. Então a gente foi, final de 17 essa transação fechou, o ano 18 a gente foi integrando, começou o plano 19, vamos fazer uma captação para acelerar agora. Agora que a integração passou, e aí a gente começou um processo de captação. Era um processo de falar com fundos para capitalizar a empresa, para ser agressivo no mercado e vamos crescer. E nesse processo, acabou que um dos fundos com os quais a gente falou teve interesse, mas como ele já investia na OLX, aí ele falou: "Cara, parece que faz sentido essa transação ficar dentro do guarda-chuva OLX, porque de certa forma tem uma oportunidade ali de fazer uma terceira fusão ali, né, uma terceira mistura". Então aconteceu uma saída, uma transação all cash, né, 3 bilhões de reais, uma transação, putz, um super valor. A gente, assim, certas coisas precisa de N fatores, N variáveis ao mesmo tempo, né. A gente ainda não tinha começado esse processo de monetização, então o comprador tinha uma alavanca muito forte ali para ser puxada e depois conseguir também, né, monetizar, compartilhar aí desse valor com o comprador. Então essa foi a história, essa foi a jornada, né. Eh, o Você fez uma pergunta, né, assim: "Cara, né, esse arco aí, né, uma mesma pessoa fazendo todas essas", eh, tem um quê de timing, né, tá no momento certo, na hora certa, apostas que fizeram sentido. Talvez se a gente não tivesse feito a fusão, a gente poderia ter feito a venda do Viva Real, talvez para a OLX, porque a gente poderia estar fazendo uma captação logo na sequência. Então, enfim, certas escolhas que acabaram dando certo. Eh o grande valor que talvez a gente não percebesse tanto depois que a gente fez a fusão, ele é muito óbvio, mas a gente não considerava ele, que era quando a gente fez a fusão, a gente não pensava que tinha venda para essa empresa. A gente achava que a IPO era a única saída. Porque era uma empresa que, convenhamos, faturava algumas centenas ali de milhões, num mercado que era um mercado de classificados digitais de imóveis. eh, Quantas transações de 3 bilhões de reais aconteceram no Brasil? Raríssimas. A gente não via nenhum comprador, a gente nem considerava que o OLX era um potencial comprador. Então a gente estava fazendo um negócio para a IPO. Era essa que era a tese, vamos crescer e replicar o que está acontecendo ao redor do mundo. Mas quando a gente consolidou Zap e Viva Real, a verdade é que a gente criou um player muito limpo de classificados, muito simples, com um modelo, os economics ali, margem bruta enorme, era um negócio muito redondo. Eh, e não tinha nada que se comparasse, então quem quisesse um classificado era a gente. E eu acho que então a gente criou um player mais líquido sem perceber, não era zero intenção. Mas é muito óbvio, né, quando a gente pensa, é claro que era, putz, limpo, liso, classificado, simples, modelo leve, muito legal. E, putz, não era a intenção. Então foi meio por acaso. E o pessoal fala, né, assim, a venda acontece quando você não quer vender. E no nosso caso foi bem isso, não tinha essa intenção. A gente estava pronto para fazer a próxima pernada de captação. Mas acabou acontecendo. Ficou óbvio depois que aconteceu, né? Depois que acontece, em retrospecto, né, a gente racionaliza tudo. Mas falando das transações em si, tem algumas camadas aqui que eu queria desdobrar contigo, né? Você estava operando o business na posição de liderança, ao mesmo tempo que vocês estavam fazendo, né, negociações, discutindo o que que ia ser o dia seguinte, quem ia operar a empresa. Quer dizer, como é que foi para você, como o cara que tinha a responsabilidade pelo sucesso da operação até então, navegar essas duas dimensões que têm diversos conflitos e claro, sinergias, a da operação e da transação? Foi fácil, difícil, dificuldades, enfim, como é que você passou por esse momento? E você aparentemente passou bem. Não sei se eu passei bem, as transações foram muito complicadas. Pra falar a verdade, eu não passei bem. Foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. Deu certo,
mas foi tenso. Eh, eu não tenho uma eu não acho que eu zero re assim, não acho que eu pessoalmente lidei bem. Eh, Estresse, assim, transbordando. Comecei a fazer terapia, tomar medicação, depois da fusão, pra processar ali, não foi fácil. Cortar um terço da empresa depois da fusão não é um negócio fácil e é cheio de paradoxos, assim, nesse processo de gestão, né. Você como CEO, como, putz, quem está aqui promovendo essa fusão, a história é bonita, né. A história é legal, ela é incrível. Nossa, você tá construindo, a empresa está funcionando e agora tem a oportunidade de fazer um negócio maior, legal. Mas isso é uma condição necessária para esse negócio funcionar, que você vai ter que demitir um terço daquilo que você está construindo. Então, é um processo invasivo em tudo que você veio fazendo. E isso é muito difícil, né, não é isso racionalmente faz sentido. Lidar com os desafios de integrar, é muito, muito ruim, muito sofrido, né, não tem como não ser, essa é a verdade, não tem como não ser, ela é para ser. Eu fiquei no pós-fusão, né, eu liderei como CEO a empresa combinada. E isso foi certamente o processo mais dolorido como gestor ali, né, equipe, mudança, recombinar, na verdade você celebra, "Uhul, olha que incrível, estamos fundindo", e 3 meses depois, "Uhul, estamos cortando um terço", não tem como ser o "uhul", né. Muito difícil, muito, muito sofrido. Para isso talvez existam mais playbooks e exemplos, e eu acho que eu estava de alguma forma alerta, que, assim, a gente sabia que, assim, estamos aqui negociando, assim, vamos cortar, você está pensando sobre isso. Mas, você não sofre antes da hora, né. A gente nunca sofre antes da hora, assim, então você sofre na hora que é a hora de sofrer, na hora de construir, de executar, de fazer o que está no plano. E foi sofrido, não sei, não tenho muito, sim, foi ruim, as pessoas que a gente contratou, eh, a gente constrói muito, bom, a gente, eu acho, esse mundo startupeiro, ele é muito em cima do sonho, né, ele é muito em cima do "uau", tem um negócio irracional quando a gente decide trazer pessoas para se juntarem a nós num negócio que exige fé quando você vai construir, porque racionalmente é muito difícil você acreditar que por A mais B exatamente aquilo vai acontecer. Então, tem uma camada emocional muito muito grande nesse processo de construir empresa, especialmente negócios acelerados, né. Então, super difícil o processo de fusão, eh, especialmente essa aqui, que foi, assim, uma super sobreposição. Exige mudança em tudo, né, nos times, marca, produto, então muito pesado, muito pesado. E acho que tentar pensar no futuro foi o que eu fiz para me ver mais esperançoso no: "Putz, passa logo, vai passar, vai passar, vai passar", passou, e estamos acelerados, então acho que foi isso que eu tentei. O processo de venda, sendo um pouco egoísta, como eu saí, eu não tive o sofrimento, porque a fusão só foi sofrida, sinceramente, muito mesmo, depois. O durante, é claro que a negociação gera muita ansiedade, o que vai ser. Eh, mas, assim, se você quer fazer, você está com um objetivo muito claro que é o próximo, e o próximo é assinar, é chegar no acordo. Então é nisso que a gente está pensando prioritariamente. O depois, cara, a gente lida. Até porque o depois só acontece se assinar. Todos os planos, todas né, as possibilidades, os planos de empresa combinada, as hipóteses do que vão ser os produtos, é tudo se acontecer aquela transação. Então é difícil você conseguir não priorizar a transação e fazê-la acontecer. E aí depois que vem de fato o grande desafio. E na venda da empresa foi a mesma coisa, então por isso que eu falo um pouco egoísta. Foi super difícil para quem ficou, né, e eu sei, foi super sofrido, mas pessoalmente para mim, foi entregar, né. Então, talvez tenha aí para mim talvez teve um quê de sofrimento antes, porque também pessoalmente é uma jornada de uma década.
E aí agora, assim, toma, toma que o filho é teu, né. Eh, enfim, foi foi certamente, do ponto de vista pessoal, bem mais fácil, bem mais tranquilo. Eh, e talvez sabendo que na fusão, Zap e Viva Real teve todo esse desafio depois, eh, sabendo que também ia ter um desafio de integração pós-venda de Zap mais Viva Real para a OLX, quase que tive um alívio de assim: "Ainda bem que eu não vou estar, eh, participando", porque passar 2 vezes por esse processo certamente não é humano, assim, é muito pesado. Me chama a atenção, quando você citou essa dificuldade, né, na fusão e no pós-fusão, exatamente, de que isso está relacionado com como você valoriza os relacionamentos e que você construiu, né. O quanto você aprendeu nesse processo que você trouxe para esse novo momento, né, que veio depois dessa experiência que você teve na Nomad, né, querendo aqui dizer o seguinte, né, que Lucas é o Lucas da Nomad, mudando, né, mudando a perspectiva do que será o trabalho das pessoas hoje, amanhã, depois, fazendo alterações na companhia, enfim, que em que medida você cresceu. Que a gente cria crenças, né, muito fortes, assim, e normalmente quanto mais desafiadoras as situações pelas quais a gente passa, mais marcadas elas ficam em nós, né. Então, até pelo que eu comentei aqui, o processo da fusão ele deixou muitas marcas, né, ele foi muito forte, assim, pesado. E o grande desafio que teve no pós-fusão foi, no meu caso, lidar com o time executivo mesclado das 2 empresas. Isso foi muito difícil. E teve ali um meio a meio no time executivo. E cara, não tem como você esperar que, de um lado, 3 pessoas que há 20 anos trabalham juntas, que elas consigam se integrar de forma fácil, rápida. Com o outro lado tem umas pessoas ali que estão juntas há algumas há 5 anos, algumas há 2, né. Não tem como. Então, você vai ver o trio saindo para almoçar e o outro trio saindo para almoçar, sabe. E eu pensei sobre isso, e aí foi algo que eu conversei com o conselho, com os investidores dos 2 lados. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tenho dúvidas que eu manteria 100% do meu time que reportava para mim. E priorizaria esse time como o núcleo ali duro e, se tivesse necessidade de alguém, algum ajuste, alguém do outro lado, poderia manter. Mas é o que eu faria. Eu não estou dizendo que eram as melhores pessoas, né, eu estou falando que seria o melhor time. E e isso não quer dizer que eu manteria essas pessoas para todo sempre, mas especialmente na fase difícil, era o time com o qual eu navegaria. Eh, e E isso eu tenho uma clareza e uma profundidade de enraizar esse negócio na minha cabeça tão grande, mas tão grande, que eu nem discuto sobre, sabe. Pra mim é tão óbvio, hoje, tendo passado por, que teria sido melhor para a organização se isso tivesse acontecido. De novo, não porque as pessoas individualmente eram as melhores. E isso, assim, e isso ganha outros contornos, né, outras reflexões quando eu penso sobre isso. Na Nômade, eh uma coisa que eu desde o início eu tento praticar e comunico e tento construir artefatos da cultura que espelham esse esse essa minha crença, é o valor das pessoas que estão há mais tempo na organização é desproporcional. Eh, e eu falo isso explicitamente, eu não acho que a gente tenha todas as ferramentas estabelecidas para valorizar isso, inclusive. Em nosso estágio, em tese, a gente já é uma empresa, 500 colaboradores, né, hoje, sei lá, chegando em 6 anos desde que a gente lançou, mais de 5 anos. Eh,
Acho que a gente sempre poderia ter pensado em fazer mais, em ter mais estrutura, processo, sistema, tudo, né, os artefatos todos. A gente ainda acho que está em algumas coisas engatinhando, faz parte, são os trade-offs que a gente faz. Ma mas dito isso, eu valorizo desproporcionado o aspecto, assim, das pessoas há mais tempo. Acho que como que isso se reflete? Se você conversar com empresas de alto crescimento, passaram por Series A, B, C, vai ser muito comum você escutar sobre a tenure do time executivo ser muito nova. Muitas transições, né? Um turnover muito alto. Eu priorizei a manutenção do time. Isso envolve contratar pensando nisso. Isso envolve em alinhar expectativas falando sobre isso. Isso envolve investir mais no desenvolvimento, de certa forma. E, e aí o como, eu acho que ele é difícil pensar na melhor forma de fazer isso. Mas eu penso nisso de forma absolutamente diferente de como eu pensava lá na época de Viva Real. Quando você conversa com amigos, cofundadores, executivos, assim, vai ser muito comum você ouvir em estágios semelhantes, vai ser muito comum você ouvir: "Ah, contrata a pessoa pensando nos próximos 2 anos, depois você contrata outro". É muito comum pensar assim. Porque é muito difícil, né, muito difícil a pessoa e a empresa se desenvolverem juntas. Muito difícil. Isso aplica para mim, para todo mundo. Eh, Dito isso, eu tento priorizar e, como eu falei, eu valorizo muito mais a tenure do que antes, porque o capital social que é construído, ele é imensurável, quando você tem essas relações de longo prazo. Como que isso se manifesta aqui dentro? Então a gente lançou a Nômade em novembro de 20, mas, estava ali construindo há pelo menos 1 ano, e a gente lançou então em novembro de 20. Grande parte dos meus reportes diretos estão na Nômade há 4 anos ou mais. No time executivo, então, eu tenho 6 reportes diretos. Tem um Chief Revenue Officer, que é quem cuida de marketing, BizDev, das unidades de negócio, operações, enfim, de alguns desses blocos da organização. Ele entrou em novembro, a gente nem tinha essa posição, então uma posição nova, ele entrou em novembro. Mas fora isso, a diretora de RH é a pessoa mais jovem de organização, ela tem 4 anos. A CFO, mais de 4 anos. General Counsel, Chief Compliance Officer, mais de 4 anos. Gabriel, Co-founder CTO, desde o zero. O Head de Produto, Chief Product Officer, mais de 5 anos. Então, todo mundo há muito tempo. E eu acho que isso, se alguém me perguntar um aspecto que faz da Nomad ser o que a gente entende que é uma empresa de sucesso hoje, é isso. É o fato de ser um time coeso, que está aqui há muito tempo. São os melhores? Tenho certeza absoluta que não são, mas como time hoje eu acho que funciona desproporcionadamente bem. Fantástico. Você diria que, além dessa questão de privilegiar desproporcionalmente, o capital social construído, tem outro fator ou outros fatores que foram instrumentais para o crescimento exponencial da Nomad? Na tua escala aí de priorização, quais são, por exemplo, os 3 que mais contribuíram para vocês conseguirem ter o sucesso que vocês vêm tendo? Pergunta difícil. É difícil entender o que que é a atribuição anterior, né. Tem uma que eu acho que é timing, que é ter o produto na hora certa, e eu acho que essa foi a principal. Aí tem perguntas, né, de como ter o produto adequado na hora certa e tal, mas navegar nos momentos, mas acho que o timing foi um negócio fundamental ali, a gente tinha as licenças, barra os ativos, barra a infra, barra o produto. Veio um tal de Covid, na verdade a gente veio construindo muito ao longo desse Covid, todo mundo dentro de casa, começou a se abrir a soluções de tecnologia ainda mais durante a pandemia, a abertura de conta internacional com documento doméstico, com soluções de KYC começaram a ficar mais popularizadas, né, a gente estava lá, um produto. E aí quarentena na maioria dos países começou a deixar de existir. Teve um marco que foi 1 ano depois que a gente lançou, novembro de 21, Estados Unidos
voltou a permitir que brasileiro viajasse direto sem precisar daquela quarentena de 15 dias que a gente tinha que passar em México, República Dominicana, alguns países para conseguir entrar. Isso foi, terminou ali em novembro de 21, e a partir dali a gente tinha esse produto. E aí deu certo. Então acho que o timing foi um negócio muito grande. Eh, Tem um aspecto que eu acho muito óbvio, mas que eu não tenho dúvida, que é uma atenção maior à tecnologia, à fundação, ao arranjo, essa essa preocupação com tecnologia desde o início, faz com que a gente consiga navegar processos de saltos de tecnologia, né, de forma menos sofrida, faz com que a gente consiga fazer mais rápido. Trabalhar com parceiro, mudar para outro, internalizar, verticalizar, rever o arranjo, processo que a gente chama de unbundle e bundle, né, da solução. Eu entendo que isso faz, até hoje, muita diferença. E eu acho que isso é a essência disso, é uma empresa que tem uma fundação de tecnologia muito forte. E isso está totalmente conectado a estar junto do regulatório, de conseguir construir, de forma antecipada, né, os ciclos de construção, de desenvolvimento de negócio, de arrumar licença, desenvolvimento do produto, eles são mais longos quando você tem um mercado regulado tão forte como é no nosso caso. E eu acho que a gente navega super bem nisso, justamente porque tem essa base de tecnologia que trabalha muito junto aqui desse regulatório, muito forte. Talvez seja o segundo ponto. Um terceiro ponto, eu acho que é essa abordagem de branding, marketing, posicionamento, construção de marca, as relações que a gente constrói com a indústria, eu acho que eu acho que é meio etéreo, mas eu acho que isso faz muita diferença. Isso faz com que a gente faça apostas não óbvias em parceiros, em produtos. Talvez seja um tripé bom aí. Maravilha. Lucas, eu queria voltar um pouquinho o o relógio aqui do ponto que a gente chegou, para a história, da tua chegada na Nomad. Você pegou um time de empreendedores que já trabalhava junto e se conhecia há muito tempo, e chegou, se integrou e começou a trabalhar bem e, de novo, tanto que estamos aqui, mas o que que foi esse processo? Você até chegou a comentar comigo antes, né, em conversa que a gente já teve, que esse processo foi um processo, em certa medida, também pensado, e executado de uma forma que eu, pelo menos, acho rara, né. Foi muito diferente de: "Não, vem cá, vamos começar a trabalhar junto e a gente vê no que dá", né, foi algo diferente. Você pode falar um pouco desse processo para a gente? Por que que vocês escolheram um processo de montagem do time de liderança diferente e como é que ele foi para você? Boa. Eh, Acho que deve ter dado pra perceber que eu sou meio intransigente com certas coisas, ou meio, eh, enfim, tenho minhas crenças. E aí, quando a gente depois que assinou a venda do Grupo Zap para a OLX, eh, pessoalmente foi um momento na minha vida muito particular, né. Eu tinha ficado ali uma década, nunca tinha ficado tanto tempo em algum lugar, eh, estava construindo uma liquidez, algo que eu não tinha tido antes, então construir o patrimônio, isso dá uma liberdade. Tinha um non compete com o mercado de onde eu vinha, então onde eu construí grande parte desse meu conhecimento no mercado ali imobiliário, classificados, não poderia trabalhar, então eu estava aberto a possibilidades, né. E de certa forma tinha um timing que eu não conseguia prever, que era depois da assinatura, a gente tinha que esperar o CAD aprovar. Um processo que acabou demorando 7 meses, março até outubro. Mas eu não sabia quanto tempo demoraria, inclusive com a pandemia poderia demorar mais, né, não sabia. Então eu não tinha muita pressa para procurar o que eu ia fazer da vida, né. Sabia que eu tinha que ficar ali, conduzir o processo até a transação. E e aí refletindo sobre esse processo inteiro, eh, uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de eu ter ficado 10 anos ali, né, quase 10 anos.
no Zap, no Viva Real mais Zap. E me chamou mais atenção, porque eu não passei nem 1 ano na empresa anterior, nem 6 meses na outra, e todo lugar que eu passava era assim, era um negócio estranho. Eu falei assim: "Caramba, como que eu consegui ficar tanto tempo assim?". E a minha conclusão foi por causa, se eu pudesse personalizar, eu diria que foi por causa do Brian, fundador e CEO do Viva Real, que foi com quem eu trabalhava mais diretamente, metade ali do caminho. Depois ele foi para o conselho, mas ele ficou no conselho e era quem de certa forma representava ali, né. E ele que me deu ali a as condições, o mercado, o time, os processos. E quando eu depois, como CEO, eh, por mais uns 5 anos ali, me mantive engajado e etcétera, sempre com momentos turbulentos, mas certamente as pessoas com as quais eu trabalhava eram o grande motivo pelo qual eu seguia engajado. E eu falei: "Cara, se foi um negócio tão prazeroso, assim, na minha vida". Eu me lembro de momentos que eu acordava e falava assim: "Cara, nunca fui tão feliz na minha vida", durante essa minha jornada no Viva Real. E e aí eu pensava: "Como é que eu posso replicar isso?". Pensando em tudo que tinha acontecido, mercado não era relevante, vários aspectos não eram relevantes, era desproporcionalmente ali eram as pessoas com quem eu tinha trabalhado. E é muito óbvio, é claro que é, com quem você vai acordar e vai trabalhar todo dia, né, eu quero ser feliz aqui, não quero ter que falar com alguém com quem eu não queira falar com. Cara, se é para fazer esse negócio funcionar, eu quero estar com pessoas com as quais eu me dê bem. E esse é um processo difícil. O que que são pessoas com as quais a gente se dá bem, né? É valor, é momento de vida, é experiência, mas não deveria ser complementar de certa forma para a gente conseguir construir um time. O que que são todos esses aspectos? Na prática é um pouco de tudo, é um pouco de tudo. Mas isso foi o meu próprio processo de pensar a respeito. Em resumo, para a próxima jornada da minha vida, eu quero trabalhar com pessoas que eu goste, com as quais eu me dê bem. E foi isso que eu tentei fazer, e foi isso que eu tentei buscar. E a primeira etapa para fazer a empresa, o próximo passo seria achar co-founders. E aí, cara, como que eu vou achar co-founders? Com quem que eu vou falar? E esse era um processo, de namoro, de certa forma. Vamos conversar aqui a respeito de, cara, e aí, o que que você quer da vida? Daqui a pouco você, pra que você está fazendo isso daqui, né? Como que você se vê ali? Pra que você está fazendo isso? E eu tive a sorte da Monax me apresentar ali m meus sócios ali, co-founders que estavam começando a Nômade, com essa ideia de: "Cara, será que dá pra gente construir algo tipo um banco nos Estados Unidos, assim, para conectar o brasileiro e dar acesso ao mundo?". Sempre foi muito clara essa visão e essa oportunidade, sempre. Isso aí estava muito enraizado e estava ali, ninguém querendo ser CEO. Vamos conversar a respeito, né, assim, o que que é o papel? O que que você está querendo fazer aqui? Por que que você como que você se vê? E mais do que isso, né, a gente se casa pelo amor e separa pela dor, né. Como é que é? Como é que você é nos seus dias mais chatos, né? Como e vamos falar a respeito, e vamos conversar a respeito, e vamos entender como é que é, porque que é não negociável para você, né. Eu tenho vários, né, assim, cara, tem um monte de coisa que eu no meu papel, chato pra cacete, né, assim, cara, certas coisas que eu vou decidir, não vou abrir mão de certas coisas, não vou, né, e essas coisas talvez valha a pena a gente falar delas de antemão, né. E foi um pouco disso, desse processo. E e deu certo. Eh, Isso não quer dizer que todos os co-founders estão nas mesmas posições que eles estavam antes, inclusive muito estava mapeado de transição, quem fica os papéis, quem vai ter uma função executiva, quem vai ter função de gestão, quem não vai. E desses todos, os únicos que teriam gestão eram eu e o Gabriel, meu cofundador e CTO, e estamos aqui hoje, engajados, felizes, recomprometidos. Fazemos nossas sessões de terapia juntos, inclusive, não só com ele, mas também com esse time executivo todo que eu te comentei. E
muito disso vem dessas crenças minhas aí, então, é um experimento social, de certa forma, mas que eu, para mim pessoalmente, eu encararia ele como uma validação daquilo que eu pessoalmente me propus a fazer. Caro, movendo para coisas mais, talvez mais objetivas, né, não que isso tudo não tenha sido muito valioso, apesar de falar de sentimento, né, que é algo que no mundo dos negócios a gente fica escondendo boa parte do tempo. Qual a tua visão sobre cross-border finance? Que problema o cross-border finance resolve? Para onde está caminhando esse mercado? E o que você vê de obstáculo e desafio ainda para Nomads no futuro? Cross-border finance, a forma como eu penso, é menos sobre um setor, uma categoria, mas é um tema, né. Quando eu penso nessas conexões transfronteiriças, existem produtos possíveis, existem oportunidades, existem tecnologias, existe regulação para cuidar dessa fronteira, então é um tema bem amplo. O que a gente tem visto muito recentemente é uma transformação muito grande nesses vários aspectos, em regulação, em tecnologia que viabiliza essas conexões desses mundos, dessas dimensões, essa construção quase que de uma nova dimensão aí num mundo descentralizado, on-chain, eh, e o quanto essa nova dimensão viabiliza várias utilidades que antes não estavam disponíveis com o arranjo, eh, tradicional. Então, a gente ainda está num momento que para muitos aspectos ainda é de descoberta, né, de descoberta. Talvez tenha um paralelo aí com o mundo de AI, guardadas as devidas dimensões, mas em AI é comum a gente escutar o CEO das grandes aí, multibilionárias da indústria falando: "A quem fala o que sabe que vai acontecer com o mundo nos próximos 2 anos está mentindo, porque nem a gente sabe". Acho que isso fez um bem danado para todo mundo com esse tipo de testemunho, porque de fato é difícil prever exatamente como vai reverberar, né, toda a mudança. Nesse mundo de fronteiras, também tem muita dificuldade de prever o que vai acontecer, por alguns motivos, os 2 principais, a gente está falando em substituir uma infraestrutura que levou décadas, em alguns casos séculos, para ser construída. E aí como que você pega esse grande quebra-cabeça e muda uma peça e pensa como que isso reverbera no restante desse arranjo? Super difícil. A gente está começando a ver aplicações mais diretas, tanto para as empresas quanto para os clientes na ponta, agora mais óbvio, mais tangíveis, né, que podem ser visíveis, a gente está vendo isso agora. Eh, então isso é uma grande mudança. E a outra é regulação, porque a gente está falando aqui de transfronteiriço, é uma fronteira, e aí como que você conecta este mundo a essa fronteira, né, e acaba sendo muito particular de cada mercado. Então, ainda não está claro como cada mercado vai regular esses diferentes aspectos para as empresas, para os produtos, para as pessoas conseguirem construir, navegar, viver no que pode ser esse novo mundo. Então, é um mundo cheio de possibilidades que claramente pode oferecer produtos e soluções muito mais eficientes, mas que, como toda e qualquer mudança, vem com muita ressaca, uma reverberação assim muito grande. Então ainda está difícil prever. Dito isso, a Nomad nasceu nisso, né? A Nomad nasceu para criar essa ponte. Então a gente se vê muito como viabilizador, de um ponto de vista de um cliente pessoa física, dessa solução que está por trás. Para o cliente deveria ser transparente, ou invisível, né, não sei qual que é o melhor termo,
Cara, eu quero poder usar, eu quero viver, eu quero, ter a tranquilidade de um patrimônio seguro, construído. O como deveria não deveria a gente deveria ser capaz, como prestador de serviço, de dar tranquilidade para as pessoas, de não precisar se preocupar com. Idealmente vai ser isso. Mas enquanto a gente vai mudando, a gente tem ruído. E hoje a gente tem, assim, a pessoa que começa a falar de back-end, né, não, você não deveria falar de back-end, né, você deveria fazer um Pix, você aprendeu a fazer o tal do Pix, mas você não deveria nem saber que se chama Pix no mundo ideal. Mas vem cá, só tira essa fricção da experiência, e tá muito cedo. Agora, dito isso, não quer dizer que vai demorar para mudar, vai mudar muito rápido. Eh, se internamente a gente reflete, assim, na Nômade, né. Há 5 anos, a gente tinha que falar sobre temas como perguntas que a gente respondia do tipo: "Mas é legal ter uma conta nos Estados Unidos?". Hoje, as perguntas são, talvez da natureza: "O que que vale mais a pena, investir em S&P 500 ou esse negócio aqui do governo americano?". Mudou a conversa. E daqui a 5 anos, acho que a conversa vai ser sobre, eh, talvez China, coisa que hoje tá ali no radar, né, ativos que não existiam, que tokenização vai viabilizar, por exemplo, e cada vez menos sobre um patrimônio diversificado, porque isso é meio óbvio, vai ser meio óbvio, né. Então, acho que é isso que está acontecendo em um ritmo de mudança que é sempre cada vez mais acelerado. Então, a gente se vê como não só quem adota, mas quem vai promover muito dessas mudanças. Lucas, um pouco antes você mencionou que um dos fatores de sucesso do crescimento de vocês é como vocês lidam com a tecnologia, né? Vocês têm pelo menos 3 tecnologias fundamentais, né? Cloud, blockchain e agora AI. Pra... O que mais especificamente, né, você diria que é essa forma mais preparada ou construindo antes que você citou, que permite que vocês tenham mais flexibilidade e capacidade de inovar no tempo, e que é um dos indutores, como você classificou, do crescimento exponencial de vocês? A cabeça é muito mais a mentalidade. É, é claro que AI como tema já era algo, eh, que na indústria já se era falado, eh, mas foi em 2023 que o ChatGPT lançou, né. Então, a gente está falando em algo como menos de 3 anos que a gente começou a ver uma eu entendo que foi o grande gatilho para a indústria como um todo começar a perceber como tudo vai mudar. Mas o que está por trás disso, eu acho que esse é um exemplo muito bom. O que está por trás disso, para a AI funcionar, é dado, né, você precisa ter dados para essas coisas funcionarem. E acho que essa mentalidade de tecnologia, de construir e estar pronto para escalar esse negócio à medida que tudo vai mudando e estar pronto para mudar, ao mesmo tempo que a fundação precisa ser sólida, tem que mudar com o negócio ali estruturado, eu acho que é algo que a gente tem de nascença. Talvez uma evidência, uma das, mas acho que é uma grande evidência, é que a gente tem um head de dados desde antes de lançar a Nômade. Quando a Nômade não tinha 20 pessoas, a gente tinha um head de dados. E eu me lembro que eu falava com o Gabriel, assim: "Cara, sério?". E eu não entendia. Hoje eu entendo, né. Hoje eu entendo quando a gente tem uma cultura de dados enraizada, isso nos permite construir com uma fundação muito forte. AI desdobra disso, entendimento do cliente desdobra disso, cloud é diretamente conectado a isso, como parte da sua pergunta, né. Então eu entendo que é muito mais essa mentalidade de construir uma fundação robusta e ao mesmo tempo escalável, que consiga absorver as mudanças ao longo do tempo, para estar à frente, para não ficar para trás. Entendo que esse é o
principal ponto daqui. Boa, Lucas. Cara, como última pergunta, queria te perguntar o seguinte: você se vê em momentos de dúvida ou dificuldade fazendo certos rituais ou recorrendo a qualquer algoritmo que seja para superar a dúvida e começar a ganhar convicção naquilo que é o desafio do momento, naquilo que é o obstáculo? Ou, ou enfim, se existe um comportamento ao qual você recorre, seja informalmente, seja deliberadamente, por escolha, quando você tem um desafio de tomada de decisão? Pergunta difícil. Eh, eu acho que eu tendo a compartilhar mais do que menos, então eu acho que já é meio comum eu compartilhar. Eu tendo a ser menos preocupado, assim, com informação, ou com julgamento, talvez, né, acho que eu tendo a ser menos, então não é que eu não acho que isso ajude, não, é que eu não acho que isso seja um método para quando eu tenho desafio, porque eu entendo que naturalmente é algo que eu faça. Hã, eh, eu sou reconhecido por ser uma pessoa muito otimista, e eu acho que empreendedor, de certa forma, isso é uma condição básica. Eh, mas eu sou reconhecido por ser muito otimista. Eh, talvez na dúvida eu sou mais pró do que não. Eh, eh, eu eu aposto mais que a média, eu acho. Eu faço mais aposta. Eh, entre fazer e não fazer, prefiro fazer. Eu sou muito ruim de focar, faço muita coisa, tô tendo a ser, o que é péssimo, mas no erro eu sou mais assim. Eh, mas não sou referência não. Não tenho uma boa resposta. Eh, não quer dizer que eu não tenha dúvida, talvez eu só lide bem com um sinto muito, tenho dúvida, né, e isso faz com que eu seja muito bagunçado, isso faz com que o time sofra com o meu caos, isso faz que eu mude muito, talvez seja na minha cabeça, talvez seja esse o hack, assim, assumir que pode ser que mude, pode ser que a gente tenha que ajustar, que voltar atrás, e falar muito a respeito disso. Eh, e acho que é meu método, forma como eu faço as coisas. Mas é uma ótima pergunta, eu não tenho uma ótima resposta. Mas acho que ficou claro, né? Quer dizer, você tem um processo orgânico de, de processar as coisas junto com as outras pessoas, que eu acho que é uma constante nas tuas respostas, né? Mas, Lucas, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo. Muito obrigado pela franqueza e pela profundidade com que você respondeu a algumas das perguntas que eu fiz. E, de novo, foi ótimo trocar, né, trocar essa experiência contigo. Obrigado. Legal, eu que agradeço, um prazer compartilhar aquilo que eu mais acho do que tenho certeza, mas que por vezes é cheio de convicção. Mas é isso, obrigado pelo convite, espero ter ajudado.